Olá! Menos de 24 horas depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de não conceder o habeas corpus a Luiz Inácio Lula da Silva, o juiz Sérgio Moro expediu o mandado de prisão contra o ex-presidente e no final da noite de ontem, a defesa de Lula entrou com outro pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que ainda existem recursos a serem apresentados antes do cumprimento da pena. No despacho, o juiz Sérgio Moro afirma que não cabem mais recursos com efeitos suspensivos junto ao Tribunal Regional da 4ª Região. Diz ainda que os embargos de declaração constituem apenas uma patologia protelatória que deveria ser eliminada do mundo jurídico e que estes recursos não alteram julgados, com o que as condenações não são passíveis de alteração na segunda instância. Na decisão, Moro diz conceder em atenção à dignidade do cargo que ocupou a oportunidade do ex-presidente Lula se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 5 da tarde de hoje, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão. Moro vetou a utilização de algemas em qualquer hipótese. Para falar sobre as implicações do pedido de prisão do ex-presidente Lula, feito pelo juiz Sérgio Moro, recebemos o advogado Alamiro Veludo, professor de Direito Penal da USP, e o cientista político Paulo Nicoli, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você também pode participar dessa conversa. Mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois hoje aqui com a gente. A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre a legalidade dessa ordem de prisão. Antes mesmo de a gente ter o julgamento no STF, o próprio Tribunal Regional da 4ª Região havia dito que esperaria se esgotarem todos os recursos, os chamados embargos dos embargos, já que os embargos declaratórios haviam sido negados na semana anterior, até autorizar que o juiz Sérgio Moro expedisse o mandado de prisão. Esse prazo terminaria na próxima terça-feira e, por isso, todos foram pegos de surpresa com esse mandado. Essa execução, na tarde de ontem, na verdade, ela é legal ou esse prazo deveria ter sido respeitado? Olha, Adriana, em primeiro lugar, muito boa tarde aos nossos telespectadores. Realmente, essa decisão do juiz Sérgio Moro pegou, inclusive, a comunidade jurídica de surpresa. Porque, independentemente do debate maior, que foi o debate posto no Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade da execução provisória da pena após o esgotamento da instância, ao longo dos últimos 2 anos, quando se abriu essa possibilidade, tem se discutido muito o que significa esse esgotamento da instância ordinária. No caso específico do ex-presidente, o esgotamento da jurisdição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E o próprio Superior Tribunal de Justiça, gradativamente, consolidou o entendimento de que eu tenho, de fato, que esgotar todos os recursos passíveis naquela instância. Portanto, não só o julgamento da apelação, mas os consectários, no caso, os embargos de declaração. E até onde se sabe, os embargos de declaração opostos pela advocacia do ex-presidente Lula foram julgados em março, mas até agora não houve sequer a publicação do acórdão. Então, de fato, essa é uma decisão que deve ser discutida nesse âmbito, porque não há, efetivamente, o esgotamento da instância ordinária do Tribunal Regional Federal. Acredito que seja essa, inclusive, a questão fundamental de um habeas corpus manejado pela defesa do ex-presidente e que, nesse momento, me parece, aguarda uma decisão liminar do ministro Félix Fischer no Superior Tribunal de Justiça. Estamos aguardando aí uma resposta. A assessoria de imprensa do STJ disse que ainda nenhuma decisão foi tomada com relação a esse pedido de habeas corpus. De qualquer maneira, a gente tem aí a prisão iminente de um ex-presidente da República. O que isso representa para o nosso país, professor? Bom, primeiro a gente tem que analisar o perfil desse processo, né? Desde o início, as provas são duvidosas, há toda uma questão a respeito do apartamento, o triplex pertencer ou não ao Lula, uma série de análises que dependem muito mais de subjetividade do que de comprovações materiais, concretas, claras.
Existe um interesse, evidentemente, político em prendê-lo, já que a gente está às vésperas da eleição e o Lula à frente em muitas pesquisas, aliás, em todas as pesquisas eleitorais. Então, isso revela que esse julgamento do Moro, né, esse documento que ele lança ontem, ele tem todas as características de um tribunal de exceção. E o Lula tende a se transformar num preso político. Bom, daqui a pouco a gente retoma aqui a nossa conversa. Agora nós vamos saber como o ex-presidente Lula está reagindo ao pedido de prisão feito pelo juiz Sérgio Moro. De São Bernardo do Campo, falamos agora ao vivo com a repórter Lilian Coelho. Boa tarde, Lilian. O ex-presidente já decidiu se vai se entregar? Oi, boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Olha, ainda não é possível ter essa resposta. Até pelo adiantado da hora, é pouco provável que ele realmente vá até Curitiba. A expectativa é que o ex-presidente Lula vá até a Polícia Federal, aqui mesmo de São Paulo, até às 5 da tarde, como determina o despacho do juiz Sérgio Moro. Eu conversei mais cedo com lideranças políticas, principalmente do PT, que passaram por aqui, e eles usam uma palavra de forma constante, que é a palavra resistência. Eles afirmam que é preciso resistir ao que eles consideram uma arbitrariedade do juiz Sérgio Moro. Aqui, olha, estão presentes artistas se manifestando de diversas formas, lideranças políticas. Aqui fora tem um carro de som com diversas pessoas. Chegaram ônibus de diversos locais do Brasil com cartazes e faixas dando apoio ao ex-presidente Lula. E um outro dado também é que esse caso do ex-presidente Lula chamou a atenção da imprensa internacional. Diversos colegas de diversas partes do mundo estão aqui em São Bernardo do Campo acompanhando a situação do ex-presidente. É com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Lilian. Bom, como ela bem lembrou, esse mandado deve ser cumprido até às 5 horas da tarde, inicialmente em Curitiba, mas já passa da 1h, 1h07 agora. Não haveria, até haveria tempo hábil, mas é pouco provável que ele se desloque até Curitiba. O documento permite que o presidente se apresente à Polícia Federal aqui de São Paulo, doutor? Bom, a princípio também não há nenhum empecilho para isso. O que houve foi uma liberalidade do juiz Sérgio Moro, permitindo essa entrega até às 17 horas de hoje, né? Portanto, conferindo ao ex-presidente esse período adicional ainda de uma situação de liberdade, e o mandado de prisão, portanto, só se concretizaria a partir das 17 horas. Né? A partir desse momento, onde não há entrega, aí sim ele pode ser cumprido forçosamente por parte das autoridades competentes. Como se trata de um processo vinculado à Justiça Federal, é muito provável que sejam acionados, né, agentes da própria Polícia Federal para que cumpram essa ordem de prisão, se ela permanecer válida até o horário, às 17 horas. Lembrando que tem esse pedido de habeas corpus que foi feito ao STJ. A Lilian falou em resistência, que é uma palavra que tem sido usada ali pelos apoiadores do ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, onde ele está desde a noite de ontem. Ele passou toda essa noite por lá também e ele permanece lá, apenas acenou da janela. Até agora ele não fez nenhuma declaração ao público que o acompanha ali no sindicato em São Bernardo do Campo. Se ele realmente não se entregar e houver essa função de a Polícia Federal realmente apreendê-lo e levá-lo depois para a Polícia Federal e depois transferido para Curitiba. Que imagem que fica dessa resistência do ex-presidente? Uma imagem de que ele não concorda com o que está sendo feito? Que tipo de imagem que isso passa? Bom, que ele não concorda com todo o processo, isso é claro, né? Mas eu acho que o maior risco é em relação a prendê-lo ou não prendê-lo. Acho que as duas situações são situações que põem a ordem pública em risco, né? Há uma série de barricadas no entorno do sindicato. A gente tem que pensar qual vai ser a postura da Polícia Federal ao ir capturá-lo, né? Que eu acho que esse é o termo correto no final das contas. Mas, por outro lado, se ele não for preso também, se sair um habeas corpus até às 5 da tarde,
a tendência é que os seus opositores, e não faltam opositores espalhados pelo Brasil, também, de alguma maneira, saiam às ruas, se revoltem, né? Então, é uma situação de muita instabilidade política e eu julgo como uma situação perigosa para a ordem pública. Bom, esse pedido de habeas corpus feito ao STJ no final da noite de ontem pela defesa do ex-presidente Lula é uma das estratégias para evitar que ele seja preso a partir das 5 horas da tarde, quando vence aí esse prazo estipulado pelo juiz federal Sérgio Moro. Quais outras estratégias a defesa poderia adotar para evitar essa prisão? Existem ainda recursos, doutor? Existem. No atual estágio do processo, eu poderia dizer que existem medidas a curtíssimo, né, a médio e a longo prazo. A curtíssimo prazo é essa colocação que está posta, né? Portanto, esse HC esperando a decisão do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça. A médio prazo, nós temos uma situação que não envolve diretamente o ex-presidente Lula, mas que repercutirá diretamente também no seu caso, que são as ações diretas de constitucionalidade. Existem duas nas mãos do ministro Marco Aurélio, uma de um partido político, a outra da Ordem dos Advogados do Brasil, e o ministro Marco Aurélio já definiu, pelo menos divulgou à imprensa, de que colocará em votação a liminar, ou as liminares nessas respectivas ações, no dia 11 agora de abril, portanto, semana que vem. Mas aí o presidente Lula, de acordo com esse mandado, já estaria preso. Já estaria preso, mas uma vez concedida esta liminar pelo colegiado do Supremo, ela geraria efeitos não só para o presidente Lula, e é importante que o nosso telespectador saiba disso, mas para toda e qualquer pessoa que hoje cumpre provisoriamente uma execução penal com base nesse esgotamento de instâncias ordinárias. E existe ainda, complementando a resposta à sua questão, medidas a mais longo prazo, né? O próximo recurso cabível na ação penal do ex-presidente é o recurso especial e o recurso extraordinário, que tem como destinatários o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, respectivamente. E um eventual provimento desses recursos levaria ou à absolvição ou à anulação da decisão, e aí a consequência óbvia desse provimento é também a interrupção dessa execução provisória. O importante é dizer, né, que todas essas discussões, e essa é uma preocupação da comunidade jurídica, fundamentalmente, embora as paixões estejam exaltadas, porque é um processo que envolve um ex-presidente e toda a polêmica naturalmente que isso traz, mas nós estamos diante de debates jurídicos profundos que não se destinam exclusivamente ao ex-presidente, mas todo e qualquer cidadão brasileiro no que toca aos seus direitos e às suas garantias perante o Estado. Bom, tem também uma medida cautelar que foi protocolada no Comitê de Direitos Humanos da ONU, pedindo uma liminar para que o governo impeça a prisão. Quando a prisão do ex-presidente Lula, né? Quando começam a apelar assim, até para órgãos internacionais como a ONU, dá uma dimensão realmente do tamanho do problema que a gente está vivendo agora, né? Sim, porque isso põe em xeque, como o colega disse aqui, questões fundamentais do direito, né? Ou seja, todo indivíduo que esteja passando por um processo precisa ter acesso a uma proteção jurídica, a sua individualidade, até que de fato se comprove e se estabeleça uma decisão final, né? A comunidade internacional está estarrecida com o que está acontecendo. Eu tive a preocupação de ler vários jornais estrangeiros na noite de ontem e o que se está sendo dito é que, de fato, a prisão de Lula é um marco também para a derrocada da nossa democracia. Mas Só acho que só fazer um adendo também para esclarecer. Esses recursos a essas cortes internacionais, no caso a Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, tem um efeito simbólico muito importante. Mas na prática ele não deve evitar? Então, mas é preciso ter uma dimensão que o Estado brasileiro, e aí falo especificamente o Supremo Tribunal Federal, historicamente
tem sido muito reticente na incorporação de determinações desses organismos multilaterais ou órgãos de justiça internacional. Dou um exemplo aqui claríssimo, porque foi muito notório, a rediscussão sobre a lei de anistia brasileira, onde havia uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal foi claro naquele momento de que a Corte não teria, digamos assim, uma jurisdição suficiente para superar o deliberado internamente. Então, só demarcando que a trajetória ou a tradição do judiciário brasileiro é uma tradição ainda muito apegada àquela dimensão de soberania nacional do direito e, portanto, de certa forma, fechada a essas dimensões internacionais. Então, na prática, só para a gente resumir as possibilidades da defesa do ex-presidente Lula, a única que evitaria a prisão dele seria esse habeas corpus pedido ao STJ e ainda não temos uma resposta para isso. Essa medida cautelar feita à ONU tem um valor apenas simbólico, é isso? Não, eu não diria que tem um valor apenas simbólico, tem um valor jurídico, porque a dimensão internacional do direito ela é reconhecida, inclusive, pela nossa Constituição. Mas, insisto, nós temos uma dificuldade tradicional de lidar com essas normativas internacionais. Do ponto de vista concreto, efetivo, pode-se dizer, e aí a sua ponderação é perfeita, Adriana, de que a sorte do presidente Lula no que toca a execução ou não dessa prisão está na mão de uma decisão monocrática do ministro Félix Fischer a respeito da liminar nesse habeas corpus impetrado na data de ontem pelos advogados. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre as implicações do pedido de prisão do ex-presidente Lula feito pelo juiz Sérgio Moro. Com a gente, o advogado Alamiro Veludo, professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, e o cientista político Paulo Nicoli, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Quem acabou de participar com a gente aqui foi o Tylon pelo Twitter. Ele comenta que ele percebe que nesse processo a rapidez para prender, houve muita rapidez para prender o ex-presidente, mas ele tem uma dúvida. Quando os valores da lavagem de dinheiro irão retornar para os cofres públicos, lembrando que além dessa pena, em segunda instância, de 12 anos e 1 mês de prisão para o ex-presidente Lula, ele vai ter que pagar uma multa que gira em torno de R$1 milhão, né, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para onde que esse dinheiro vai? Quando que ele volta? Essa é uma questão até que suscita um debate, porque nós temos, fundamentalmente, duas punições impostas, não é? Que é a pena privativa de liberdade, que é a que causa todo esse afã, e a pena pecuniária, a pena de multa. A execução da pena de multa, de acordo com a pergunta do telespectador, ela está prevista na Lei de Execução Penal. E como que funciona? Uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, portanto, quando da sentença não houver mais nenhuma possibilidade de recurso, o réu é intimado para que em 10 dias recolha aquele valor. O valor pode ser pago de uma única vez, pode ser pago parceladamente, ou se não houver o pagamento espontâneo, ele fica sujeito a um regime de execução fiscal, como se cobra uma dívida tributária. Esse valor, originalmente, pela legislação, ele é direcionado ao Fundo Penitenciário Nacional, o chamado FUNPEN, cuja finalidade é exatamente gerir o orçamento e ser investido no âmbito do sistema penitenciário brasileiro. Eu só queria demonstrar uma questão aqui que me parece importante e a pergunta suscita esse aspecto. Veja que, ao Supremo Tribunal Federal entender que nós podemos executar a pena privativa de liberdade com esgotamento da instância ordinária, criou-se um regime de execução para a pena de prisão que é mais grave do que o regime de execução da pena pecuniária.
Portanto, o cidadão, veja só, tem um sistema de garantias mais firme no tocante a não perder o seu patrimônio do que perder a sua liberdade, né? O que mostra, e aí insisto, que essa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal foi muito além do permitido pelo texto constitucional e, mais do que isso, criou uma disfuncionalização na própria sistemática de execução das várias modalidades de pena que nós temos no Brasil. Só para a gente complementar aqui a informação que o Tailon trouxe, né? Ele falou sobre a rapidez na execução da pena do ex-presidente Lula. Em média, os casos ou outros condenados na Operação Lava Jato levaram de 18 a 30 meses para começarem a cumprir a pena. No caso do ex-presidente Lula, foram 9 meses da condenação em primeira instância até a expedição do mandado de prisão ontem. Isso, de alguma maneira, não fere aquele princípio de isonomia política que está estipulado na nossa Constituição? Claro, né? Isso mostra um direcionamento de todo esse processo, né? O que leva a crer que é um processo mais político do que necessariamente voltado a questões necessariamente jurídicas. Esse processo passou todos os recordes de eficiência, né? Passou na frente de outros no TR-4, né? E, se eu não me engano, o processo tinha quanto? 50, 60 mil páginas por aí. Eu, lendo assim um jurista comentando a respeito da velocidade da leitura, foram mais de 2.500 páginas lidas por dia, né? Eu li bastante, eu não consigo passar de 100 páginas, né? Então me impressiona essa eficiência. O problema é que isso lembra, de alguma maneira, a ideia do que é soberania, no final das contas, né? Existe um teórico do direito nazista chamado Carl Schmitt, que define o soberano como aquele que decreta o estado de exceção. O estado de exceção está relacionado à suspensão de direitos individuais essenciais para cada sujeito. Entre eles, a questão de se proteger em várias instâncias legais, de poder recorrer, e tudo isso foi suprimido do ex-presidente Lula. Mas ainda pegando esse conceito da isonomia política, tem também o outro lado da questão. O juiz Sérgio Moro reservou uma sala de 15 metros quadrados, onde o ex-presidente vai ficar sozinho, caso seja preso, e com a alegação que isso é em consideração ao cargo que ele ocupou. Ele vai ter visitas de familiares próximos uma vez por semana, 2 horas de banho de sol. Isso também não causa uma diferenciação, ou essa diferenciação se justifica pelo fato de ele realmente ser um ex-presidente? Veja, visita de familiares e banho de sol é um direito de todo e qualquer preso previsto na lei de execução. Portanto, não há nenhum privilégio aí. O privilégio talvez residiria numa cela específica de Estado Maior, uma cela própria. Mas aí também nós vamos ver a questão por uma outra faceta. Um ex-presidente da República é alguém que vai causar uma série de situações em qualquer lugar que chegue, principalmente no ambiente prisional, e o Estado, antes da obrigação de restringir a liberdade de alguém, tem a obrigação de custódia e de garantia de integridade física daquela pessoa, né? Então eu vejo essa decisão do juiz Sérgio Moro muito menos como um privilégio e muito mais como um resguardo mínimo da integridade física, psíquica do ex-presidente. Não é possível também, nós vamos chegar num nível de barbárie tamanha de achar que o ex-presidente Lula pode ser colocado no sistema prisional comum, numa cela cheia de presos, não é? Porque isso vai causar um problema administrativo, um problema de controle do Estado muito grande. E mais do que isso, se houvesse algum privilégio, a gente volta à primeira questão que você colocou no início do programa, Adriana, há também, por outro lado, uma prisão relâmpago, e por isso sendo questionada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porque não aguardou sequer a publicação, seja do embargo de declaração no âmbito do TRF, seja do próprio acórdão do HC no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Isso, por outro lado, também pode representar uma espécie de espetacularização da prisão do Lula, né? Não só todo o processo que vai ser levado a cabo a partir das 5 da tarde, a prisão do próprio presidente, mas também por isolá-lo numa cela diferente. Porque isso começa a gerar
mais revolta, ainda mais aqueles que são contrários ao Lula. Como assim, vão dizer os contrários? Lula está numa série especial, por que ele não está misturado aos outros? Então, essa é uma forma também de gerar mais revolta, gerar, de alguma maneira, uma visão negativa sobre o ex-presidente e, além disso, dinamitar a imagem que ele poderia vir a ter sendo candidato à presidência. Sendo preso ou não, o fato é que esse caso vai continuar gerando uma comoção imensa e tem desdobramentos que vão muito além do caso específico do ex-presidente Lula, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito social. Essa polarização de ideias e a replicação de discursos de ódio, ela vem crescendo a cada dia. Está bastante intensa nesses últimos dias que a gente vem vivendo os desdobramentos desse julgamento, que começaram no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que foi negado pelo STF, e é uma situação bastante preocupante, principalmente levando em conta que a gente está no ano eleitoral, não é? Eu tenho dito com muita frequência que a sociedade brasileira vive um momento de tensão e de radicalismos que eu, pessoalmente, nunca havia visto, né? Basta acompanhar esses fenômenos de rede social, o comportamento das pessoas em manifestações, há um discurso de ódio, de intolerância, de incapacidade de alteridade, de se colocar no lugar do outro. E isso, Adriana, se torna, ao meu ver, ainda mais complicado quando a gente observa, naquilo que foi muito bem posto pelo Paulo, que o Judiciário e a Operação Lava Jato, em alguma medida, faz questão de contribuir para isso. E quem está dizendo isso não sou eu, são os próprios agentes da Operação Lava Jato. Há algum tempo atrás, o Ministério Público Federal, por meio de um dos seus procuradores, disse claramente que essa ideia de trabalhar com a mídia, com a opinião pública, isso é uma forma de legitimação da própria operação. Então, é muito complicado quando o Judiciário, que é um órgão, em tese, de pacificação, de racionalidade, de serenidade, prefere, ao contrário, antecipar prisões, mediatizar prisões. Em relação ao presidente Lula, essa não é a primeira vez, porque nós tivemos uma absurda condução coercitiva há cerca de mais de um ano atrás, de tal modo que, ao invés do judiciário ser um fator de contribuição, de minimização dessa tensão, ele só acrescenta ainda mais esse grau de polarização. Professor, um último breve comentário, então, que o nosso tempo já se esgotou. Eu quero comentar que, sendo a favor ou contra o Lula, o que a gente tem que colocar acima dessas questões é a Constituição e os direitos fundamentais de cada indivíduo. E esses direitos estão sendo atropelados em relação ao presidente Lula. Esse tipo de julgamento beira as decisões que se assemelham ao fascismo. Eu agradeço muito a participação dos dois. Até uma próxima oportunidade. O Panorama fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Obrigada pela sua companhia. Bom fim de semana.